Bom dia, gente. E aí, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui pra a gente tirar algumas dúvidas, a gente passar por essa matéria com tranquilidade, principalmente revendo aí o conteúdo de sistemas, né, que a gente já viu lá atrás, há muito tempo atrás, lá no sétimo ano, no oitavo ano, e agora chegamos aqui no nono ano, aplicando para as equações de segundo grau. Nós vamos estar vendo aí é, vários exercícios em que precisamos fazer a simplificação e os cálculos, né, resolver os cálculos através dos sistemas, principalmente do método de substituição. E o método de substituição ele vem aí para nos ajudar a calcular isso aí. Então, nós iremos começar por esse método, né, vendo, e existem outros métodos para utilizar, mas ele é o mais fácil para resolver, porque tu faz a substituição e tu calcula o resto rapidamente, ok? Eu vou fazer das duas formas que nós poderíamos fazer. Uma vai ser isolando o x, outra vai ser isolando o y, só que um vai ser com a parte das frações, outro vai ser sem a parte das frações, ok? Então, primeiro, temos um probleminha, né, como eu expliquei no vídeo de segunda-feira para 9.2 e no vídeo de terça para 9.1, nós temos aí esse problema, nós temos que interpretar ele por partes. A soma da área de dois quadrados, então nós temos aqui dois quadrados, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, então nós temos um quadrado e nós temos outro quadrado, quem sabe um pouco maior. Vamos pensar que eles são diferentes a princípio, certo? Então, a área desses dois quadrados aí está dizendo que é 52 centímetros. Se está dizendo que é 52 centímetros quadrados, a soma deles, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui um valor x, dos lados desse quadrado, certo? Nós temos aqui um valor y e um valor y para os lados desse quadrado, certo? Portanto, se nós pensarmos assim, nós vamos perceber uma coisa. Tô tentando dar uma corrigida nesse quadrado aqui. Isso, ficou melhor. Se nós pegarmos a área desse primeiro, a área vai ser a multiplicação de lado vezes lado, né, base vezes altura, que vai ser x ao quadrado. Se nós fizermos a mesma coisa com esse aqui, a área dele vai ser base vezes altura, lado vezes lado, que é quadrados, que é y ao quadrado. Ou seja, a soma dessas duas áreas tem que dar 52. Pronto, nós temos a primeira equação montada. Daí diz a segunda, sabendo que a diferença é um sinal de menos, gente. Então, diferença, a gente tem um menos. Entre as medidas dos lados desses quadrados é de 2 centímetros, ou seja, quer dizer que um lado, por exemplo, x ou y, é de 2 centímetros, calcule a área de cada quadrado. A gente está dizendo aqui, nesse caso, que o y, né, ou x, vai ser maior ou menor. Então vamos pensar que o nosso y é o maior, tá? Nesse caso, não importa, gente, no desenho como vocês fizerem, nunca importa. Mas vamos fazer conforme a gente desenhou. Então a diferença entre eles, né, y menos x, seria igual a 2. A diferença entre as medidas dos lados desses quadrados é de 2 centímetros. Seria então nesse formato aqui, ok? Compreendido isso, a gente só precisa isolar, portanto, os valores. Então, se eu colocar aqui embaixo, isso aqui, vou até tirar dali depois, para a gente não gastar tanto espaço. Então, vai ficar y menos x
vai ser igual a 2. Ok? Então, essa é a nossa equação. Usando, então, essas duas... Vou apagar aqui, rapidinho, pronto. Então, usando essas duas equações, a gente pode isolar uma ou isolar a outra. Tá? Então, eu posso pegar aqui esse valor de cima ou o valor de baixo. O que eu sempre aconselho? Sempre peguem, mas sempre mesmo, gente. Sempre peguem a que não tiver o sinalzinho do ao quadrado. Por quê? Porque daí tu não vai trabalhar com raízes, tu não vai passar dificuldade, tu não vai trabalhar também às vezes com frações. O ideal é pegar sempre a que tiver o grau 1, que seria esse y1 aqui e esse x1 aqui. Então, isola uma das duas. Vou isolar o y. Então, vou copiar aqui embaixo. Ficaria mais ou menos o seguinte. Aqui x xoxin, eu fiz o y bem grandinho, igual a 2. Então, o x que está fazendo a operação de menos, passa ali para o outro lado fazendo a operação de mais. Então, ficaria mais x. E daí a gente tiraria isso aqui. Ou seja, se a gente for concluir essa substituição, esse isolado, né, vai ficar 2 mais x. Então, isso aqui é o que a gente tem que pegar e substituir na outra. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar ela aqui. Vou esticar aqui para cima. Então, vai lá, pega a outra e onde tiver o y, a gente substitui imediatamente pelo valor que a gente acabou de colocar aqui, né, que era 2 mais x. Então, vai lá. Sempre entre parênteses, porque são dois termos. 2 mais x. E perceba que o y, ele tem aquele ao quadrado aqui, ó. Então, se ele tem aquele ao quadrado, a gente tem que colocar ao quadrado também. Vai ficar ao quadrado igual a 52. Pronto, agora a gente escreveu e percebam que todas as letras que nós temos aqui agora são relacionadas ao x. Dentro dos parênteses, é o que a gente tem que resolver primeiro. Perceba, isso aqui é um produto notável. Seria 2 mais x vezes 2 mais x. O produto notável a gente pode fazer de cabeça, né? O quadrado do primeiro é o número 2 ao quadrado, dá 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes o 2 vezes o x, ok? Isso. E o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo seria x, então é x ao quadrado. Feito o produto notável, a gente escreve igual a 52, e agora é só resolver o restante. Eu posso somar isso aqui, esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, nós teremos 2x ao quadrado. Também eu tenho aqui 2 vezes 2 dá 4, então isso aqui vai dar 4x. E eu tenho um número sozinho aqui que é o 4, só copio ele então. Mas, tem uma coisa, 52 a gente não passou para o outro lado, ó. Então, vou passar ele para o outro lado fazendo a operação contrária, que lembrando, né, a gente tem que fazer isso aqui sempre ficar igual a zero, então vai ficar menos 52. Como ele estava fazendo mais, passa fazendo menos. É igual a zero, isso aqui vai ficar, resultar no final como menos, tira 4, dá 48. E copio o 4x mais 2x ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a zero. E daí nós temos os nossos queridos e amados A, B e C. Ok? A partir disso,
lembrando, né, que o a está sempre junto do x ao quadrado, né, gente? B está sempre junto do x elevado a 1 e o c está sempre sozinho, sem x, que seria o conhecido x elevado a 0. A partir daqui a gente faz a operação de Bhaskara. Então vamos lá. X será igual a menos b. O b vale 4, então a gente substitui ali. Mais ou menos. Já estou colocando direto, que eu sei que vocês já sabem a fórmula de cor, né? Raiz do delta. Lembrando que o delta é b ao quadrado, então vai ser 4 ao quadrado menos 4 que multiplica o a, que multiplica o c. O a vale 2 e o c vale menos 48. Sempre que tem negativo, o ideal é colocar parênteses para não errar nas operações. Ok? Ficou meio tortinho, mas é isso aí. Vou esticar isso aqui. Pronto. Tá aí a nossa raiz. E por embaixo nós temos, né, 2 vezes o valor de a, sendo que o a vale 2. Terminado isso aqui, a gente só resolve. X será igual a... O menos troca o sinal aqui do 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos. Vamos lá para dentro da raiz. Dentro da raiz nós teremos 4 ao quadrado é 16. Daí vai ter menos 4 vezes 2, vai dar 8. 8 vezes 48. Para fazer essa conta de cabeça direto, a gente pode fazer 8 vezes 50. 8 vezes 50 daria 8 vezes 5, 40. Mais um zero, daria 400. E daí a gente subtrai o 8 vezes 2. 8 vezes 2 é 16. Então ficaria 400 menos 16, que daria um valor de 384. Ok? Então, isso aqui vai dar um valor de 384. 384. Perceba, a gente acabou de subtrair 16 de 400, não foi? Olha o que vai acontecer. Menos com mais desse 2 aqui, né, vai ficar menos. Com o menos que nós temos do 48 vai ficar mais. Então a gente vai ter que somar 16, ou seja, vai dar os 400 que a gente acabou de ver. Terminado aqui, a parte de baixo é divisão por 4, que é 2 vezes 2. Daí a gente, deixa eu descer um pouquinho, aqui a tela, a gente continuar aqui. Vamos lá. Quanto que ficaria? Nós temos então x igual a menos 4, mais ou menos, vai dar 400. 400, a raiz quadrada é 20. Portanto, divide tudo isso aqui por 4. Aí nós vamos ter o x' e o querido x duas linhas. Então, vamos separar eles aqui, para poder fazer. X' vai ser igual a menos 4. Vamos fazer mais 20 dividido por 4. Aí. Quanto que vai ficar isso aqui? Bom, se eu devo 4, tenho 20, pago, me sobra 16. 16 dividido por 4 é um valor de 4. Agora, se eu pego e faço aqui o x duas linhas, usando agora o valor de menos, então eu devo 4, devo 20,
isso aqui vai ficar um valor de devo 4, devo 20, devo 24. Divide tudo isso aqui por 4, eu vou ter um valor de menos 6. Só que lembrando, isso aqui não é uma medida. Se isso aqui é uma medida, nós não podemos ter medidas negativas. Então, a nossa resposta vai ser o 4. Tá? Ela não pode ser o menos 6. Porque se ela for menos 6, vai dar negativa, a gente não pode utilizar esse valor. Ok? Então, quer dizer que o meu x vale 4. Se o meu x vale 4, a gente substitui ele de volta aqui. A gente vai colocar ele aqui, ó, 2 mais o valor de 4. E a gente disse que então o y é igual a isso aqui. Então, o y ele vai ser igual a 6. Vamos ver se a prova é verdadeira. Y seria 6, então 6 menos 4 daria 2. Beleza, então a primeira está correta. Vamos ver a segunda. O x seria 4, então 4 ao quadrado daria 16. O y ao quadrado é 6, então 6 ao quadrado é 36. 36 mais 16, 52, certinho. Então, prova real feita, as nossas duas equações fazem sentido. Então, os nossos resultados de x e y, caso a gente quisesse escrever num conjunto solução, os valores seriam... Nossa, que chave, mas se... Aí, melhorou. O valor de x, a gente sempre escreve primeiro, depois o valor de y, que seria 6. Esse é o nosso conjunto de solução para essa resposta, para esse problema, ok? Então, é nesse formato que a gente faz substituições, gente. Professor, se a gente quisesse então substituir pelo x, como é que ficaria? Substituindo pelo x seria a mesma coisa, só que daí passaria o y para o outro lado e faria o mesmo processo. Então, é só pegar, isolar uma letra e substituir na outra equação. Lembrando que minha dica é, nunca pegue os que tem aqui o ao quadrado, tá? Pegue sempre o que tiver o expoente 1, porque vai ser mais fácil para fazer o processo de substituição. Porque, olha só, eu vou escrever aqui do lado como ficaria caso eu quisesse substituir o x, isolar o x na de cima. Então, a de cima, vou fazer ali em cima para mostrar para vocês, só um segundo. Aqui, ó, nesse canto. Ficaria mais ou menos o seguinte. Nós temos ali, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 52. Como que ficaria isso aqui? Eu tenho x ao quadrado, então eu passo y ao quadrado para o outro lado fazendo a operação contrária, né? Então ficaria mais ou menos o seguinte. Ficaria menos y ao quadrado. Só que ainda, mesmo que eu tirasse o y ao quadrado, ainda ficaria x ao quadrado. Então a gente teria que tirar o x ao quadrado. O quadrado passaria para o outro lado como raiz, né? Porque a operação contrária é raiz. Então ficaria raiz quadrada de 52 menos y ao quadrado. Olha o quão legal ficaria isso aqui, né? Bonitinho. Achou? Tenho certeza que a maioria dos alunos não gosta muito quando aparece isso, até porque a gente teria que substituir na outra equação, que seria essa aqui, ó, y menos x igual a 2, né? Então, no lugar do x, a gente teria que colocar assim, ó, y menos, aí substitui, né, a raiz quadrada de 52 menos y ao quadrado. Igual a 2. O que a gente teria que fazer para poder eliminar isso aqui? Deixa eu até colocar o conjunto de solução mais para baixo que eu faço isso para vocês. Deixa eu tirar aqui o conjunto de solução. É um conjunto de solução, apaga aí. Eita, peraí que apagou um pedaço ali do que a gente está escrevendo. Aí foi. Então, o que a gente teria que fazer a partir daqui? Nós teríamos que pegar esse y e deixar ele isolado, tirar ele de perto aqui
da raiz, tá? Então, pegando esse valor de y aqui, para a gente poder tirar ele daqui, como essa raiz está negativa, o ideal é que a gente, na verdade, deixe o y, tá? Seria mais fácil, e a gente passasse essa raiz lá para o outro lado fazendo a operação contrária. O 2 passaria para esse lado aqui fazendo a operação contrária, para a gente poder deixar a raiz sozinha. Por que deixar a raiz sozinha? Vou mostrar para vocês agora. Então, ficaria mais ou menos o seguinte, eu copiaria o y, o 2 vem lá do outro lado, ficaria então menos 2, igual a raiz de 52 menos y ao quadrado, que ficaria agora então positiva, porque ela estava negativa desse lado, né? Por causa do menos, então agora ficaria positiva. Ok? Feito isso, a gente tem um processo que a gente chama de eliminação de raiz. Não, mentira. A gente exponencia aqui os valores ao quadrado. Toda a equação. Então, esses dois a gente coloca ao quadrado e a gente coloca esse aqui também ao quadrado. Um lado, o lado esquerdo ao quadrado, o lado direito ao quadrado. Por isso que eu preciso da raiz sozinha, porque a raiz sozinha eu vou cancelar a raiz. Quando eu deixo a raiz sozinha, eu posso fazer isso aqui, ó. Cancela a raiz com esse ao quadrado. E eu só tenho que fazer daí o quadrado lá do outro lado. Daí vai ser um produto notável, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que seria 2 vezes 2 vezes o y, né? E o segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado seria 4. Lembrando que sempre positivo, né? Todo número elevado ao quadrado é positivo. Seja negativo ou positivo, ele sempre vai ser positivo. E do outro lado, como é que fica? Fica igual, a gente tirou a raiz apenas. Então, 52 menos y ao quadrado. A partir daqui é só isolar. Vocês vão perceber que nós ficaríamos, tá, bem rapidinho assim, seria y ao quadrado. Passa o outro y ao quadrado lá para o outro lado, ficaria mais y ao quadrado. Passaria daí o 52 também lá para o outro lado, né? Já vou colocar umas setinhas aqui para a gente saber. Ficaria daí 2 vezes 2 aqui seria menos 4 y. Daí seria mais 4 menos 52. 52 faz a operação de menos passando. Então, igual a zero. Simplificando tudo, 2y ao quadrado menos 4y. Aqui ficaria, então, 4 menos 52 seria menos 48. Tudo isso aqui igual a zero. Ou seja, ficaria mais ou menos parecido com o que a gente viu antes, com uma pequena diferença que o sinal do B é negativo, mas é porque a gente está trabalhando com um y daí nesse caso, que é por isso que ele vai ter que dar um outro valor. Ele vai trocar o sinal desse aqui, dos resultados, um vai ser positivo, o 4 acho que vai ser negativo e o 6 daí nesse caso vai ser positivo. Ele vai trocar porque o nosso 6 é positivo. Então ele daria um y' possivelmente de menos 4 e um y duas linhas de mais 6. Ok? Então, gente, seria mais ou menos nesse formato. Só que daí tu tem que fazer ao quadrado, daí tu pode se enganar, fazer errado. Por isso que eu recomendo pegar o outro caso, tá? Ele ajudaria muito mais e seria muito mais rápido, muito mais simples se fizesse daí sem precisar trabalhar com a raiz, daí para cortar ela, seria esse processo de elevar ao quadrado que nós fazemos. Beleza? Mas também pode ser feito levando ao quadrado e acaba sendo de certa forma rápido também. Ok? Não tem tanta diferença. O único detalhe é que ele acaba precisando fazer esse negócio da potenciação, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem sugestões, críticas, pra gente poder estar sempre melhorando. E, gente, estudem, façam esses exercícios que vocês vão receber aí, principalmente a 9.1. A 9.2 vai receber exercício mais amanhã, tá? Que amanhã é quinta, isso. Então, que vocês possam aí fazer e se concentrar, estudar o máximo possível, porque essa matéria é barbada, mas precisa de estudo e exercício feito, treino,
beleza? Grande abraço para vocês, possam curtir mais um dia aí de quarentena, estudando bastante e se resguardando aí sua saúde, beleza? Grande abraço, falou, é nóis, fui!